Não sei se já passou pela sua cabeça aquela pergunta de como podemos relacionar a matemática com o nosso dia a dia. Perguntas como essa começaram a fazer sentido quando, em outro dia, o meu professor de matemática pediu que saíssemos fotografando de forma livre para identificar elementos que possibilitassem estabelecer uma relação com a geometria. Dessa forma, comecei a sair pelas ruas da cidade onde moro e fotografei alguns dos pontos turísticos da cidade de Areia, Paraíba, que é patrimônio histórico nacional, e consegui relacionar essas fotografias com a geometria. Porém, no dia seguinte, o professor foi muito mais além. Ele pediu que a partir dessas nossas fotografias, se conseguiríamos observar características através de algumas formas geométricas e relacioná-las com a simetria. Mas como podemos relacionar a simetria com essas simples fotografias? Eu lembro que uma vez o professor de matemática disse em sala de aula que a simetria está presente em nosso cotidiano, seja nas asas de uma borboleta ou numa simples folha de árvore, e que podemos associá-la a operações de reflexão, rotação e translação. Mas será que conseguimos identificar a simetria nessas simples fotografias? Ao chegar em casa, peguei essa imagem e fui brincar com ela. Se é que rotação está relacionada ao fato de girarmos algo. A partir dessa figura consigo ver um quadrado. E o que poderia acontecer se eu realizar uma rotação através de um giro parcial, ou seja, se eu girar 180 graus ao redor do seu centro? Vou girar esta figura. Já girei 90 graus e agora vou girar 180 graus. E realmente consigo observar que essa tentativa de quadrado ficou exatamente igual. O quadrado ficou inalterado quando giramos em 180 graus. Vou pegar essa outra imagem em figura geométrica. O mais legal é que o nosso cérebro visualiza o centro nessas figuras e assim podemos girar em torno dele. Então, vou girar da mesma forma que girei anterior. Girei 90 graus e depois 180 graus, percorrendo sempre a mesma distância. Percebo que a figura foi inalterada, ficando ao contrário. Assim consigo perceber um pouco da noção de simetria de rotação. E como seria a simetria de reflexão? Vou pegar outra imagem e também girar 180 graus em torno de uma linha que está no centro da figura, que irei chamá-la de eixo de simetria. A partir desse eixo, vamos ver as distâncias das retas se elas ficam do mesmo tamanho a partir desse eixo. Ou seja, se considerarmos uma metade como uma imagem, corresponder a outra metade como se fosse um espelho, e realmente conseguir perceber que as retas do lado da esquerda compreendem a mesma distância do lado da direita, sendo assim simétricas. Agora vou considerar um eixo aqui na horizontal. Vou traçando algumas distâncias de como ficaria a reflexão como se fosse um espelho. Percebo que a distância de um lado corresponde à mesma distância do outro, e assim que a reflexão iria ficar, ou seja, a parte de cima ficou diferente da parte de baixo desse eixo de simetria. Realmente é impressionante como a simetria está em todos os lugares do nosso cotidiano. Será que você que está assistindo esse vídeo aqui agora já pensou em relacionar e utilizar o conceito de simetria por meio da observação dos objetos no ambiente em que você vive? No outro dia, o professor perguntou para toda a turma se conseguimos relacionar a simetria com nossas simples fotografias. Eu só lhe digo uma coisa, professor, sente aí que vai ser uma história bem engraçada.